Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e sejam bem-vindos ao canal Rumo ao Céu. Eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e também compartilhem com seus amigos, ativem o sininho aqui embaixo. Hoje eu trago para vocês uma mensagem e que Deus possa estar abençoando muito vocês amanhã, essa noite, essa tarde, e que vocês sintam cada dia mais o Espírito de Deus falando com vocês. Eu peço nesse momento que vocês fechem seus olhos, que a gente vai fazer uma oração não muito longa e entregue somente a Cristo. Fechem seus olhos. Senhor amado Pai, muito obrigado, Senhor, por cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. Abençoe cada um intimamente, que eles sintam o seu poder, que eles sintam o seu amor, que eles sintam, Senhor, o seu desejo, que eles possam entregar a Ti a vida deles cada dia mais e que a sua comunhão, Pai, a comunhão de cada um deles aqui, sejam fortificadas dia após dia, segundo após segundo, e que eles entreguem-se a Ti, Senhor. Pai, eu sou pecador, eu sou falho. Eu peço que nesse momento o Senhor seja me utilizar como seu instrumento, Pai. E que o que eu fale não venha de mim, mas sim do Senhor. É em nome de Jesus que lhe clamo, em nome de Jesus que lhe peço. Amém. Queridos, a mensagem de hoje está ali no livro de Lucas. Lucas, capítulo 8, versículo 16 até o versículo 18. Alguma vez vocês já se questionaram qual é a função do cristão? Alguma vez já colocarem na posição de pensar, bom, servir a Cristo, o que isso implica? O que a servidão de Cristo tem como consequência? Porque se eu sou vegetariano, isso implica em eu não comer carne. Se eu sou vegano, isso implica em não comer nada de origem animal e nem utilizar nada de origem animal. Então, o que significa ser cristão? O que significa servir a Cristo? Se a gente utilizar a história como base e voltarmos ao primeiro século, datado do ano 1 em diante, principalmente a partir do ano 31 depois de Cristo, a partir da morte de Cristo, ou ano 34, quando o primeiro martírio acontece com Estevão, nós vemos os cristãos pregando com veemência, falando da volta de Cristo com veemência, onde Jesus vai em breve voltar, que vocês devem se entregar a Cristo, que vocês devem buscar a Ele de todo o seu coração, porque Cristo em breve vai voltar, e eles enfatizavam isso com toda certeza. E vendo pelo viés bíblico, Cristo para eles voltou, porque para eles vai ser um abrir e fechar de olhos. Eles já morreram, então quando Jesus voltar, para eles vão abrir os olhos, nossa, foi rápido, porque para ele vai ser como um abrir e fechar de olhos, como um piscar. Só que o que implica o cristianismo? Sendo que os primeiros cristãos eram tão perseguidos e a gente hoje em dia é tão tranquilo, tão sossegado. O que a Bíblia tem a dizer? Qual que é a função do cristão? Uma das funções eu vou enfatizar hoje. Lucas capítulo 8, versos 16 ao 18. Eu utilizo a versão Almeida Revista Atualizada, uma das versões mais utilizadas no meio evangélico, uma tradução muito boa. Eu estudo também com a NVT. Só que para hoje eu vou utilizar uma revista atualizada, que também é mais fácil para importar a Bíblia, que é menorzinha. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Então, queridos, como é que essa parábola se aplica à vida cristã? Como é que essa parábola ela se encaixa dentro do que Cristo tem a nos dizer? Bom, o que eu estou falando aqui é o seguinte: ninguém vai acender uma... Vou utilizar a palavra vela para se encaixar dentro do padrão da época, né? Mas pode ser uma lâmpada, por exemplo. Na época, a candeia era uma espécie de lâmpada secular. Então era onde se colocava um óleo, um azeite que tinha uma capacidade de combustão lenta e degradável, ou seja, ela ia queimando lentamente, onde se colocava óleo e acendia bem na pontinha. E ali, por causa daquele óleo, a luz se mantinha durante um bom período.
É como a vela que nós utilizamos hoje, a gente acende, enquanto ainda tem cera, ela permanece queimando e a cera retarda o queimar do fio, que seria muito mais rápido. Mas se eu for utilizar em termos atuais, ninguém acende uma lâmpada num cômodo vazio. Ou ninguém acende uma vela e coloca embaixo da cama a vela, ou tampa a vela, porque ela perde a sua função. Por quê? Qual que é a função de você acender uma vela ou acender uma lâmpada? Qual que é a função da mesma? É para que ela ilumine. Ela ilumine. Ou seja, você não acende uma vela para esconder a vela. Ou você não acende uma luz num cômodo que não precisa de luz. Por exemplo, que sentido teria acender uma luz agora, na parte do dia, sendo que está claro? Sendo que nada no ambiente aqui obscurece a visão de vocês, de mim, para vocês poderem me ver. Então, não acenda, ninguém acende uma lâmpada à toa. Ela é acendida para ser colocada no velador, ou seja, era um suporte que tinha para se colocar a candeia no velador, onde a lâmpada ficava exposta e aí ela iluminava o ambiente. Da mesma forma, funciona os cristãos. Da mesma forma, funciona cada um de nós. Como assim, Rafael? Eu sou uma lâmpada? Sim. Porque vamos utilizar agora de termo alegórico, de termo simbólico, nós possuímos a luz do Evangelho, nós possuímos a luz da verdade, que é a palavra de Deus. Nós possuímos a verdade. Então nós temos a luz, nós somos refletores dessa luz. Nós refletimos uma luz que vem até nós, que é a luz celestial, a luz que vem de Deus. Então nós refletimos a luz divina. E, queridos, tem sentido acender 10 lâmpadas juntas? Temos 10 lâmpadas, uma do lado da outra, acender as 10 juntas, tem sentido? O que uma lâmpada vai fazer com a outra? Uma lâmpada acesa junto com uma lâmpada acesa, ela tem função? Não. Da mesma forma que vários cristãos reunidos inutilmente não tem função. Sabe por que não tem função, queridos? Porque não tem como iluminar o ambiente já iluminado. Ou seja, qual que é a função da luz? Ir para onde há sombra. Por exemplo, se eu tampar aqui, o espaço entre minha mão e a Bíblia é um espaço onde não passa luz. Está escuro. Levemente escuro, na verdade. A luz serve para iluminar e esclarecer esse espaço. Da mesma forma que o cristão também deve ir a lugares onde não há luz, onde não há pessoas que conhecem a verdade. Deve ensinar as pessoas sobre a verdade. E assim, essas pessoas, só que de forma muito maior do que uma candeia, muito maior do que uma vela, tem como nós, ao falarmos de Deus para outras pessoas, através do poder do Espírito Santo, transformar outras pessoas em luzeiros, em lâmpadas também, em luzes também. Olha que interessante. Então, não há sentido, queridos, como cristãos, a gente ficar só sentadinho no banco de igreja, ouvindo sermões, dando papo a sermões, indo todo culto, e entre irmãos, e ficarmos assentados esperando que pessoas que não conhecem a verdade, que não estudam a verdade, venham até nós. Porque não tem sentido. Olha, querido, como é que você quer falar da verdade esperando que as pessoas venham até você? Olha o exemplo dos evangelistas, por exemplo, Paulo viajava missionariamente falando. Ele ia de cidade em cidade pregando a verdade de Deus, falando em vias públicas, sendo, por exemplo, onde lá em Atenas ele é levado até um Areópago para poder explanar a sua verdade, porque no Areópago uma das suas utilidades, além dos julgamentos, era também que sábios falassem sobre os seus conhecimentos. Então, Paulo falava em vias públicas, Cristo falava em vias públicas, Pedro, no momento do Pentecoste ali, ele prega para todo mundo, para várias pessoas de várias nações, onde todo mundo compreende, mesmo sendo línguas diferentes. Ele converte 3.000 pessoas, não pelo seu poder, mas pelo poder do Espírito Santo. Então, nós, cristãos, não devemos ficar sentadinhos no banco de igreja, devemos ir para fora, ir para a missão, pregar, falar em vias públicas, falar em praças, falar de
Deus para os seus amigos, falar de Deus no seu serviço, falar de Deus para todos. Nós devemos ser luz, não como alguém com luz própria, mas refletindo a luz que Deus nos manda e levar a luz para outras pessoas. Luz junta, lâmpadas juntas não funciona. Lâmpadas juntas não têm utilidade. É a mesma coisa um sal que não salga. Só serve para ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Sabe o que isso significa também? As pessoas esquecem que em Jerusalém neva. Então quando Deus fala que o sal, quando se torna insípido ou sem sabor, ele é jogado no chão, é porque o sal, quando sem sabor, ele pode ser jogado no chão porque ele derrete o gelo e as pessoas acabam pisando por sobre ele. Nós não devemos ser uma luz no meio de luzes. Devemos ser luz que esclarece as coisas, que leva a luz a outros lugares que são sombrios, que são pessoas que não conhecem a verdade, são pessoas que não entendem a palavra de Deus e são pessoas que estão clamando por alguém que fale para elas. Sabe, um sinal mais claro sobre a volta de Cristo, o real sinal que a gente deveria estar focado na nossa mente é quando Cristo fala lá em Mateus 24: e então será pregado o Evangelho para todas as nações, e aí então virá o fim. E será pregado o Evangelho para todas as nações. Esse é o sinal da volta de Cristo. Esse é o sinal dos estampar dos acontecimentos descritos ali no livro de Apocalipse e também no livro de Daniel. E será pregado o Evangelho. E como se prega o Evangelho? Sentado no banco da sua igreja com todos os irmãos que já estudam e já entendem a palavra de Deus? Não. Pregando para todos. Falando a verdade para todos. E como podemos refletir cada vez mais essa luz que Deus envia para a gente, para que a gente possa refletir ela para outras pessoas? Através da comunhão com a palavra de Deus e a oração. Então, queridos, que nós possamos ser luz no meio da escuridão, através do poder santo do Espírito Santo de Deus. E que Deus possa usar tanto eu quanto você para pregar e ensinar a mais pessoas, e essas pessoas ensinarão a outras pessoas, para que aquela ordem dada por Cristo em Mateus 24, e será pregado o Evangelho para todas as nações, se concretize o quanto antes. E então Cristo volte e acabe com todo esse mal que estamos tanto sofrendo. Amados, entregue sua vida a Cristo, entregue seu coração a Cristo e não negue a Cristo publicamente, mas fale, seja luz no meio das trevas. Fique com Deus, meus queridos, e eu peço que você, assim como você está, feche seus olhos, para então mais uma vez a gente orar a Deus. Senhor, Pai querido, neste momento, clamo a Ti, Senhor, por Sua misericórdia e o Seu perdão. Quantas vezes, Senhor, temos sido luz entre luzes, luzes sem função, clareando o que não precisa ser clareado. Por isso clamamos, Senhor, que o Senhor nos utilize, a cada um, para sermos luz em meio às trevas, para espalharmos a Tua santa verdade, para falarmos as coisas maravilhosas que somente Tu faz. Sabemos que o dia da Sua volta está muito próximo, Pai. E quão ansiosos estamos por esse dia, onde o mal acaba, onde a morte acaba, onde encontraremos nossos queridos que já se foram. Senhor, que ninguém que está ouvindo essa mensagem, que ninguém que está com esse momento dobrado, sua fronte, às vezes joelhos, que ninguém que esteja ouvindo essa oração se perca, Pai. Que eles possam juntos conosco ir para o céu. Que cada um, Pai, possa ser luz no meio das trevas e gerar mais luz. Que pessoas se entreguem a Cristo a cada dia, não pelo nosso poder, não pela nossa vontade, mas pelo poder e amor a Cristo Jesus, movidos pelo Espírito Santo.
É em nome de Jesus, Pai, que nós entregamos nossa vida a Ti e clamamos. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e um feliz sábado a todos.